Hebreus capítulo 10, versículo 1. A palavra de Deus deixa esse seguinte registro. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Diga aleluia. Dia após dia, todo sacerdote, agora remetendo à velha aliança, apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por quê? Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Você deveria ter vibrado um pouco mais. Mas você vai ter outras chances durante o discorrer da leitura. Eu já estou pregando, tá, gente? Minhas pregações serão assim daqui por diante. César Stagno. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Melhorou um pouquinho. Vamos continuar. Portanto, irmãos,
temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com toda e plena convicção de fé, tendo os corações lavados, aspergidos, purificados, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos, até os corpos, lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E tem mais, irmãos, que precisamos fazer. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Tem mais um detalhe, meus amados. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Porque se continuarmos a pecar deliberadamente, de propósito, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Meus irmãos, quase não precisa falar mais nada, né? Quase não precisa falar mais nada. Mas eu vou me arriscar aqui, espero não estragar a leitura. Eu queria compartilhar com você hoje sobre alguns privilégios que temos negligenciado. Você sabe que pior do que não ter nenhum privilégio é você ter e não usar. Pior do que não ter as coisas é você tê-las e não usá-las. Você sabe que uma característica do avarento é aquele que faz do dinheiro o seu Deus, que tem amor ao dinheiro. Uma das características dele, que eu aprendi alguns anos atrás com o Jack Hayford, num dos livros que ele escreveu, que não me lembro agora o título dele, ele deu uma definição de avareza e de avarento, que é aquela pessoa, não é que ela não tem, ele tem, mas ele não usa, com medo de não ter. Ele tem, mas ele não usa, com medo de gastar. Eu tenho um defeito no meu DNA, confessar para você, confessar os pecados uns aos outros, né? Minha mulher tem me ajudado nisso há anos já. Eu ganhei uma camisa, por exemplo, Ronaldo. Ao invés de eu usar na hora, eu guardo no armário, deixo lá, esqueço. Um dia eu falo assim, eu queria usar uma camisa diferente, uma camisa branca. Aí a Anice falou assim, mas você tem umas 3 camisas brancas guardadas em caixa. Meu, isso é horrível. Estou tentando lutar contra essa fortaleza na minha vida, mas ainda não venceu totalmente. Mas pior do que você não ter as coisas, é você tê-las e não usá-las, não usufruir. Aquele cara que compra um carro zero, mas ele fala, não vou, esse verão agora, não vou sair com ele que vai chover.
Vai que chove. Né? Então ele não usa. Nós fazemos assim em relação às coisas espirituais. Eu estou observando aí algumas coisas acontecendo na igreja, e às vezes até aqui, por pessoas menos avisadas, e que me chamou a atenção para ler o livro de Hebreus. O pastor Antunes, há uns anos atrás, fez um estudo, sermões expositivos em cima do livro de Hebreus, que foi uma bênção, muitos anos atrás. Aprendi muita coisa. Esses dias numa manhã de segunda-feira, eu fiquei indignado com umas coisas, eu falei, eu vou cavar esse negócio. Eu catei, li todinho o livro e estou lendo cada dia de novo. E eu estou estarrecido com uma coisa, e eu vou tentar ser simples aqui, objetivo, porque senão abro muita janela aqui, não vai entrar muito vento, e aí... Mas, com privilégios que nós temos e não usamos. Privilégios nós temos e inventamos outros, e queremos copiar outros. E a maioria deles remetem-se à velha aliança, não à nova aliança. O que tem pregador da velha aliança na televisão e no rádio é uma loucura. E aí viajam na maionese, né? Viajam. Como estava dizendo para o Ronaldo, o que tem de músicas apontando para a velha aliança, mas muita. Posso dizer, né, Rô, que a maioria. Não vou nem citar aqui as frases, que aí dá a impressão que nós estamos querendo se achar melhor que os outros. Não vou nem falar. Você tem consciência. E deixando de gozar de privilégios do tempo que estamos vivendo. E o pior, diminuindo o potencial, o poder, a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da morte e da ressurreição de Cristo. Diminuindo, a ponto de ficar sem impacto. Esse livro aos Hebreus, rapidamente aqui um pano de fundo para você, ele foi escrito por um hebreu para os hebreus. Ele foi escrito por um judeu, que a gente não sabe quem é o nome dele, não aparece o autor, mas ele conhecia muito sobre as práticas dos hebreus, e aí então ele escreve esse livro para os hebreus. E ele escreve esse livro por volta do ano 65 da era cristã. A igreja surgiu nos anos 30, mais ou menos. Então, 35 anos depois, aproximadamente, ele escreve este livro para fazer um alerta geral para o povo, porque eles estavam voltando às velhas práticas, desvalorizando o sacrifício de Cristo. Eu desafio você, que ama as Escrituras, a começar a partir de amanhã cedo, ler um capítulo do livro de Hebreus toda manhã. É cristocêntrico a primeira palavra até o fim. Porque o Espírito Santo inspirou esse autor do livro de Hebreus para apresentar Cristo e o seu sacrifício, Cristo e a sua obra, a superioridade do sacerdócio de Cristo. Então é disso que está tratando o texto. Agora eu queria saltar com você aqui para o verso 19. Dentre tantas figuras que tem aqui, primeiro privilégio, se você quiser anotar aí para compartilhar depois no G100, essa semana, é natural que a ministração do domingo de manhã é aquela que vai ser aprofundada no G100 essa semana.
Portanto, líderes de G100, portanto, membros de G100, vão com todas as perguntas para o seu líder sobre a carta aos Hebreus, que eles vão estar prontos para responder. Entenderam ou não? Vou repetir que alguns não entendi, aquela hora eu estava folheando. Vou repetir, sem problema. Portanto, membros do G100, invadam o G100 essa semana com um papelinho na mão, fazendo perguntas sobre o livro de Hebreus para o seu mentor. Ele vai estar afiado. Porque ele vai ler pra caramba o livro de Hebreus essa semana. Em várias versões. Então, o primeiro privilégio, que eu vou listar aqui, baseado no verso 19, onde diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Esse é o 19. Na versão da NVI, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Agora o verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Li até o verso 22. Então vou listar aqui alguns privilégios que nós, cristãos da nova aliança. Quantos são cristãos da nova aliança aqui? Diga, eu sou. Aleluia. Não perca de vista isso. Os pregadores da TV vão querer jogar lá você para trás, para o templo de Salomão, para o quipá na cabeça, para o talite. É a volta à velha aliança. É o engano. É o místico entrando para diminuir a eficácia do sacrifício de Cristo. E botar o véu de novo. O que é o véu? O véu fazia a separação. No templo antigo tinha o pátio, tinha o lugar santo e o santo dos santos. O pátio todo mundo entrava. Aí tinha um véu, uma cortina, que separava o pátio do lugar santo. Era restrito. Aí o sacerdote passava para lá. Aí no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote, uma vez ao ano, que podia entrar. Velha aliança. Vamos ver aqui o nosso privilégio. Primeiro, acesso ilimitado a Deus. Não é gostoso quando você faz um plano de telefone? Aí vem escrito no plano lá, fale à vontade, não é uma sensação agradável? Eu estou querendo um plano desse para falar com todas as operadoras à vontade, mas não achei ainda. Se alguém achar aqui, hein, Dogrinha, me manda o que eu quero. Mas não é uma sensação, você até não acredita, você fala para o cara, mas escuta, mas eu posso falar à vontade mesmo? Não, onde está escrito? Não, está escrito no contrato aí. É tanta coisa que você fala assim, espera um pouquinho. Eu vou fazer um teste, vou falar um pouquinho só, vou ver a conta depois. Não é assim? Porque a gente não acredita em acessos ilimitados. Tem muito crente que não acredita em acesso ilimitado ao Pai Celestial. Ele acha que ele tem que ter intermediário ainda. Ele sai lá de uma religião X, vem para o cristianismo, lá ele tinha um sacerdote que o representava. Então, quando ele tinha algum problema, ele ia lá, falava com o sacerdote, para o sacerdote falar com o Deus que ele cria. Aí ele recebe o evangelho.
E se ele não recebe o verdadeiro evangelho, ele está aqui na nova aliança, vivendo na velha. Ele não sabe que ele tem acesso ilimitado, ele não conhece isso. Então ele fica ainda na dependência de outros, de terceiros. Ele não sabe que ele tem acesso ilimitado a Deus. Por isso o escritor aos Hebreus diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Não é no pátio, nem no lugar santo, é lá onde Deus está, cara a cara com Ele. É chegar lá e sentar no trono do lado dele assim: aí, pai, tudo bom? Pô, pai, eu estava com um negócio para te falar aí, meu. Cara, eu estou com um sonho, pai. Eu tenho um sonho na minha vida. Eu queria ver o que o senhor acha disso. O que o senhor me diz? Eu tenho um sonho, pai. Tenho um sonho de morar na França. Estudar uns 2 anos lá. O que o senhor acha disso, pai? Aí o pai, então, você já sabe falar francês? As perguntas de pai, né? Aí você fala: não, ainda não. O pai falou: então, o que você acha, filho? Eu acho legal. Um pai amoroso, sabe? Você acha legal o seu sonho, não quero matar os seus sonhos, não. Mas que tal você aprender a falar francês primeiro? Ah, você já tem passaporte para poder entrar na França? Não, não tem ainda. Então, pai, o senhor que tem uma experiência me orienta. Então, filho, seguinte, você vai primeiro tirar o passaporte, preparar sua documentação, você vai aprender francês. Ao que estiver com o francês fluente, aí então nós voltamos a conversar. Enquanto isso, vai estudando sobre a França, filho. Pegue livros, assista filmes, vai se inteirando. E a pergunta fatal do pai é a seguinte: qual o propósito que você tem? Eu sou um pai assim, né? Eu quero saber o propósito dos meus filhos, querem morrer comigo. Qual o propósito que você tem para morar na França? Ah, eu queria conhecer a França. Ah, legal. Não, sabe o que é, pai? Eu tenho um propósito de ser um avivalista na França, de levar o teu evangelho. Eu soube que as igrejas na França estão morrendo. E Deus colocou, e tu colocastes, pai, um desejo no meu coração para levar o evangelho. Eu gostaria de cumprir esse propósito. O que o pai vai fazer? O que ele vai fazer? Não, é o seguinte, vamos pensar outra hora. Ele falou: pera um pouquinho, você vai para cumprir um propósito para mim? Do meu coração? Ah, pera aí, vamos mudar, a coisa vai mudar de figura agora. Então eu vou te ajudar. Então nós perdemos, amados, muitas vezes nós perdemos esta intrepidez. O que é intrepidez? É liberdade de falar. Para nós, oração ainda é um negócio meio reza. Quantos concordam comigo? Concorda só um pouquinho assim. Não precisa levantar a mão, se entregar não. Mas só concorda um pouquinho assim. É meio reza, é meio, né, Ronaldo? É meio preparação, é meio negócio assim. Espera um pouquinho. Vou lá na presença de Deus agora. Espera aí, você estava onde até agora? Se Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Se alguém me vê andando de carro na rua, vai achar que eu sou maluco, eu ando falando. Alguém fala assim: você deve estar falando sozinho? Lógico que não. Eu estou exercitando o diálogo com meu pai. Ontem eu saí à tarde sozinho, vi um negócio aqui, eu fiquei falando com o pai o tempo todo, como se ele estivesse do meu lado no carro. Pai, estou pensando nisso, estou com essa situação, o que o senhor me orienta a fazer? Fiz assim. Exatamente o que eu fiz aqui, fiz com você. Porque eu estou exercitando isso também, porque eu estou meio na velha aliança ainda, entendeu?
Estou meio dependendo de sacerdotes ainda para resolver minhas paradas. Mas você tem acesso limitado. Sabe o que diz exatamente a palavra intrepidez? Eu vou achar para você aqui meu dicionário aqui. Quando eu não sei o significado da palavra, eu vou no dicionário, sabia? Aí depois eu falo, nossa, como ele sabe, hein? Eu leio dicionário. Dicionário de sinônimos. Tem um achinho na internet agora, dicionário de sinônimos. É uma maravilha. Intrepidez, liberdade em falar. Isso é intrepidez. Liberdade em parar e tomar um pouquinho d'água amanhã. Liberdade em falar, franqueza na fala. Falar abertamente, sem segredos. Isto é intrepidez. Intrepidez não é o cara meter o pé na porta. Pá! O cara é intrépido, hein? Não, ele é violento, não é intrépido. A palavra é outra, o sinônimo é outro. Tem que ler o sinônimo. Dicionário, legal? Dicionário. Sem ambiguidade. Sem uso de figuras e comparações. Confiança aberta e destemida. Coragem entusiástica, audácia, segurança. Isso que é intrepidez. É coragem de falar abertamente. Eu não sei se aconteceu com você, mas às vezes você ficou receoso de falar com o seu pai abertamente. Do que você sente, daquilo que você crê, dos seus temores. Ele sabe o teu coração. Ele conhece você antes de você falar. Salmo 139 diz que antes que houvesse uma palavra na nossa boca, Ele tudo conhece. Ora, se Ele tudo conhece, fala logo. Fala tudo. Pai, estou triste hoje. Estou chateado. Pai, eu estou com medo desse negócio não dar certo. Pai, eu tomei essa decisão, mas eu estou inseguro agora. Pai, me ajuda. Sabe, meus amados, nós precisamos desfrutar desse privilégio que nós temos perdido. De acesso ilimitado ao Pai Celestial. Ao Santo dos Santos. Aonde Ele está, a sua presença. Segundo privilégio. O grande sacerdócio de Cristo. Antigamente, os sacerdotes eram limitados, como está no texto. Eles eram homens. Mas Jesus não, ele veio com um sacerdócio ilimitado. Os sacerdotes, coisa simples, não dá para explorar muito por causa do tempo. Você vai explorar isso, tenho certeza. Só estou dando sal para você, ficar com bastante sede da palavra. Mas, por exemplo, os sacerdotes, na velha aliança, para purificação de pecados, eles usavam animais. Bodes, e ovelhas, e aí vai. Vários animais. Cada um tinha uma simbologia. É um negócio complicado. Velha aliança é um negócio complicado. Jesus veio para simplificar o negócio. Eu sou o sacrifício. Eu vou abrir um novo e vivo caminho para vocês pelo véu da minha carne. Véu fala de separação. A minha carne vai destruir essa separação hoje. Eu vou entrar e vou fazer um sacrifício que não vai ter que ser repetido todo ano. Pela aliança, todo ano. Todo ano. Uma vez por ano, vamos ao templo. Uma vez por ano, vamos à fogueira. Ó, velha aliança. Uma vez por ano.
ao monte do sacrifício. Isso é velha aliança. Nova aliança. Ele fez um único sacrifício com si mesmo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Por isso que lá em Hebreus 7:25, abra comigo lá. Diz assim: não dá para ler só o 25, tem que ler do 20 em diante. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com o juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Aqueles sacerdotes tinha que ser um monte, porque eles morriam. Então eles eram impedidos pela morte de continuar. Versículo 24. Este Cristo, né, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar perfeitamente, totalmente, os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi superior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Vamos aplaudir a este Filho perfeito. Aleluia. Então ele pode salvar perfeitamente, ele pode salvar totalmente. Tem muita gente pregando uma meia salvação, um terço salvação, salvação em parcelas, em suaves prestações. Jesus veio para salvar totalmente, totalmente, totalmente e perfeitamente. Se você crê nisto, você pode viver nessa dimensão desse descanso, que aliás o livro de Hebreus trata muito disso também, de descanso. Terceiro grande privilégio. Grandes privilégios. Eu vou parar só no terceiro. Terceiro, quando eu voltar aqui nesse púlpito, eu vou continuar. Mas para não dar muita informação. Terceiro privilégio. O sacerdócio universal dos cristãos. Você é sacerdote. Cutuca o seu irmão do lado, olha dentro dos olhos dele e diz: você é sacerdote. Na nova aliança, você é sacerdote. Você é sacerdote. Por isso que esse movimento da igreja neotestamentária, nesses dias,
vem fortemente resgatar isto. O sacerdócio universal de todos os crentes. O Dr. Ralph Neighbour inventou essa frase que diz assim, para deixar isso claro, na Igreja da Nova Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança, cada membro é um ministro. Diga para o seu irmão do seu lado agora, você é um ministro, rapaz. Você é um ministro, mulher. Você é uma ministra de Deus, uma sacerdotisa. Não é privilégio. Nós somos iguais. Eu estou aqui nessa plataforma por uma questão de comunicação ser melhorada. Mas eu posso descer aqui se incomodar você, para dizer que nós somos iguais. O mesmo acesso que eu tenho a Deus, você também tem. Nós não somos seres especiais, infalíveis. Não, eu vou pedir oração para aquele homem de Deus lá. O ungidão que está ali, ó. Não está ali mais. Sabe, a hora que ele puser a mão na minha cabeça, a oração dele é uma oração forte. E se ele fizer a oração meia-noite, então, aí acesso é banda larga. Eu não sei, eu acho que ele tem um acesso especial no céu. Porque ele é um pastor, meu. Não. O mesmo acesso que o pastor Carlos Alberto tem nos céus, também tem. Ele não tem privilégio nenhum que você não tenha. Você e eu somos iguais. Nós somos sacerdotes. Deus pode ouvir a sua oração como pode ouvir a minha. Nós somos ministros. Eu posso falar de Cristo com uma pessoa como você pode falar também. Se houver uma pessoa enferma lá no seu trabalho passando mal, você pode, de maneira discreta até, ir lá, pôr a mão no ombro dela e falar, estou com uma enxaqueca e tal. Fala, rapaz, tranquilo. Eu tenho um Deus que cura. Você vai experimentar o poder de Deus. Pai, em nome de Jesus, tira toda a dor da cabeça do meu irmão agora, em nome de Jesus. Você não precisa orar em língua, dar rodopio, subir na parede, nada disso. Eu me lembro um dia, que eu era novo convertido faz umas coisas legais, né? E eu via a turma expulsando demônio, né? Os meus mentores, né? Provocando os demônios. Eu soube que ele deu uma provocada um dia, um culto aí. Ele comentou, eu dei uma provocada aí porque eu estava com saudade dele. Então, eu era louco para ver uma pessoa endemoniada, né? Deus ouviu minha oração. Eu trabalhava na Prodesp ainda, já tem uns 2 anos de conversão, ou menos, não lembro exatamente. E tinha uma menina nova, temporária lá, chegando e tal. E ela era estranha, ela era esquisita, né? E um dia, conversando com ela, porque ela foi cair eu trabalhava no departamento pessoal, então ela foi, eu senti um cheiro estranho na conversa com ela. Depois eu fui descobrir que era um cheiro de enxofre. O negócio era pesado. Não queria. Aí um dia nós tínhamos uma célula que funcionava na Prodesp diária, não era uma vez por semana, era toda hora do almoço. A gente sentava, abria o marmitão lá, comia e depois compartilhava a palavra ali. E ela era nova, começou a ir participar daquele momento ali, alguém convidou e tal. Os velhos já não queriam ir mais, ficavam zoando a gente, os novos não sabiam de nada e vinha, né? E ela veio, ficou ali, tal. Aí um dia, e o pessoal notou que ela tinha umas reações estranhas, né? O pessoal até. E um dia eu fui chamado, eu trabalhava no 2º andar, e tinha 2 andares para baixo, tinha um setor de arquivo lá, e ela,
Alguém me chamou lá, falou assim, Osmar, aquela menina que entrou nova está passando mal, chamaram você para ver se você pode ir lá, dar uma olhadinha nela. Falei, eu? Por que eu? Não, porque eles me criticavam. Por que eu? Não, é porque estão achando que é uma coisa meio espiritual, meio emocional, e a gente não sabe lidar com isso. Ah, não sabe lidar? Agora vou eu. Aí eu desci lá. Gente, que demônio nervoso. Podia ser um mais fraquinho, né? Um iniciante, um estagiário, né? Mas o cara já era sênior. Mas sabe o que aconteceu? A hora que eu vi que o circo ia pegar fogo ali, porque tinha gente, eu falei, dá licença um pouquinho, deixa só, fiz que nem Jesus fez, deixa só ele aqui, vocês podem ir para lá, fica tranquilo. Ela está tensa, porque eu ia pegar pesado mesmo, eu já sabia uns segredinhos, né? Falei, agora eu vou para as cabeças aqui, aí vai escandalizar a galera, então deixa quieto. Aí saí, deixou todo mundo no refeitório, e ficou eu e ela, o Marcão, que é pastor lá em São Bernardo hoje, e uma outra moça lá dentro, para ficar uma mulher também. E aí eu fui para cima mesmo. E você acredita que Deus me honrou? Eu tinha 1 ano e pouco de conversão. E o demônio era bravo. Estava quebrando tudo lá dentro do refeitório. Estava uma loucura. Jogando cadeira para o alto. Mas Deus me honrou. Não era o Antunes. Eu queria chamar o Antunes na hora, mandar um helicóptero para buscá-lo. Mas não tinha jeito. Era eu o negócio. Era comigo. Sabe que eu estou falando isso? Porque amanhã pode acontecer com você. Tomara que aconteça, inclusive. Ora e vigia, irmão. É verdade. E você precisa se lançar nisto. A intrepidez não é só na relação para cima, na relação horizontal também. Você tem que ter franqueza, você tem que ter ousadia para falar de Cristo, para se posicionar como um filho de Deus, como um amado, como um filho, como um príncipe. Andar de cabeça erguida. Você não vê os príncipes lá, mesmo que pro forma, os príncipes da Inglaterra, os filhos da princesa lá, você não vê eles meia boca, eles estão sempre sangue azul. Eu sei que eu sou. Você precisa andar assim. Com ousadia, com intrepidez, não é ousadia de violência, mas sabendo quem você é. E aqui você está, aqui você veio, porque um dos grandes privilégios que eu e você precisamos resgatar nesse dia, nos apropriar, é do sacerdócio universal de todos os crentes. No reino de Deus não há lugar para consumidores de bons programas. Não há. Não há. Sinto muito, mas não há. E você, nas religiões, só treina as pessoas para serem consumidores, porque onde houver consumidores, haverá manipuladores. Uma coisa sustenta a outra, uma estrutura viciada, irmãos. Abre os olhos. Deus quer que você seja a pessoa mais realizada deste mundo, e para isso você precisa assumir que você é um sacerdote, que você é um ministro, que a coisa é com você. Não venha para o culto para consumir, não vá para o G100 para consumir, vá lá para agregar, vá lá para abençoar, vá lá para ser um canal de bênção. Vá lá para ser um instrumento de cura na vida das pessoas. Senão você vem consumir aqui e vai consumir lá também. Vá lá para ser uma bênção. Vá, procura o seu dirigente, fala, olha, Deus te colocou uma palavra no meu coração. Olha, sobre aquele assunto que foi falado domingo lá, olha, eu pesquisei isto aqui, olha que tremendo esta palavra. Vai subsidiando o seu dirigente. Vai contribuindo. Não saia do G100 porque seu dirigente é fraco. Fortaleça-o. Ele é fraco como você é. É fácil criticar. Difícil é fazer. Ah, eu já fui no G100, mas sei lá, eu esperava mais dessa estrutura aí. Você é consumidor, arrependa-se. Arrependa-se. Você está se portando como um consumidor. E o consumidor corre o risco de nem entrar no reino.
Osmar, eu já fui, mas eu me decepcionei com as pessoas. Ah, é? E aí? Ah, eu vou viver sozinho agora. Ah, tá. Você vai ser egoísta. Provérbio 18:1 para você. O solitário busca os seus próprios interesses e vai contra toda a sabedoria de Deus. Você vai virar carvão já já. Porque todo o tição tirado do fogo, em poucos minutos ele apaga. E para pegar fogo de novo, é uma mão de obra. E a última máxima que eu quero deixar para você. Quem trabalha não dá trabalho. Diz que o Abraham Lincoln tinha uma fazenda. Ele tinha lá os funcionários, não dava tempo dele estar lá sempre. E de vez em quando ele chegava de surpresa, a turma estava lá, vagabundeando lá, não trabalhando. Ele mandou fazer uma faixa bem grande e pôr na entrada da fazenda assim. Se você passar aqui nessa fazenda e ver um homem parado, pode atirar que é um espantalho. Você acha que alguém ficava parado? Fica em pé então, não fica parado não, vamos embora. Vamos embora. Fica parado não, que a metralhadora está... Ó, só está ouvindo, o Ronaldo só está ouvindo ali, ó, botando bala ali, ó.